Segunda-feira, dia 3 de setembro de 2012, no ar mais um Fluminense Debate, o programa que promete ser quente, aqui no Fluminense Etc. e também para os leitores, espectadores do Tricolor.com, do nosso queridíssimo Marcelo Savioli. Olha lá, Savioli, incluiu o Tricolor.com na introdução do programa. Ainda bem, um dia isso tinha que acontecer, não é verdade? Agora, quando ele falou que o programa ia ser quente, eu perguntei se iam desligar o ar-condicionado aqui do estúdio. Veja Mas, você, graças a Deus, não é isso. Já é a primeira piada infame desse programa. A gente mal começou o programa e você já está começando com piada. Olha só que a galera tricolor está meio nervosa, hein? Hoje a gente vai falar de Abel Braga. Eu sei, você deve estar estressado com Abel Braga. A gente vai falar, você tem ou não tem razão em estar criticando com Abel Braga? Outro assunto que nós vamos debater na pauta é a frustração. O empate Fluminense-Figueirense. O Fluminense estava vencendo o Figueirense por 2-0, de repente deu um apagão, 2-2, mas ainda assim o Fluminense está líder, empatado do Campeonato Brasileiro com a mesma pontuação do Atlético Mineiro. Teve uma entrevista, Savioli, muito polêmica do Júlio Bueno para o Eduardo Coelho, que também escreve no Tricolor.com, e que ele estava falando, de repente, de ter uma aliança com a Unimed, algo assim. Em que ponto isso implicar no panorama político do Fluminense? É uma questão que a gente vai debater aqui também. Patrícia Amorim colocou 25 pessoas ligadas ao Flamengo no seu cargo público de vereadora. Outro assunto aí também que está dando o que falar. A gente lembra da Patrícia que cobrava ética, e aí a gente vê isso acontecendo. Até que ponto o discurso é apenas um discurso e não se aplica à prática? Tem Fluminense Santos, volta do Thiago Neves, mas antes de mais nada, seu destaque inicial, por favor. Meu destaque inicial é que o Vieira está animadíssimo hoje. Ele conseguiu fazer um resumo do programa logo no começo, e aí realmente eu tenho que convir que realmente a coisa está quente. Mas como você não falou de uma coisa, o meu primeiro destaque de hoje, né, ou melhor, o destaque de hoje, né, vai ser para o nosso amigo Imperador, que no primeiro dia de treino ele não foi. Bom, mas isso aí já era previsto, né? Eu também imaginava. já devia estar no contrato. Ah, né? Tava. Mas ele tinha uma coisa assim no último contrato dele com o Flamengo. Ele podia faltar um dia da semana, algo desse tipo. E, como a gente vê, a prática não muda e o Flamengo, mais uma vez, vai sendo feito de bobo. Mas, enfim, vamos lá. O meu destaque inicial, antes de mais nada, é para o Sérgio Trigo. Eu sei, está todo mundo cobrando. Cadê o Sérgio Trigo? Cadê o Sérgio Trigo? Estão pensando que eu demiti o Sérgio Trigo. Não demiti o Sérgio Trigo, não. Ele estava, nas últimas 3 semanas, sem se contar com hoje, ele estava muito enrolado com compromissos de trabalho. O Sérgio Trigo também dá aula de gestão de pessoas, vejam vocês. E, fora isso, ele também estava realmente muito enrolado com o trabalho. E hoje o Sérgio, ele amanheceu muito gripado. A gente deseja melhores para o Sérgio e me prometeu, olha só, pode avisar para a galera que a partir de segunda que vem já acabou a fase mais árdua do trabalho, já também terminei as aulas, vou estar lá de volta com o pessoal do Fluminense, etc. Então vocês que estão com saudade do Sérgio e vocês também que não estão com saudade, segunda-feira que vem ele vai estar aqui conosco. Marcelo Savioli, Fluminense e Figueirense, 2-2, frustrante, mas na prática foi tão ruim assim? Aliás, bom lembrar que nós assistimos juntos. Né? Assistimos juntos, onde que a gente assistiu? Na quadra do Fluminense Futebol Clube. Não teria lugar melhor. Aliás, queria parabenizar a diretoria do Fluminense pela iniciativa de levar os torcedores para dentro do clube, mas muito mais do que a iniciativa de levar os torcedores para dentro do clube, né, para participarem ali da vida do clube, para ter um programa, né, um entretenimento, é a questão de gerar receitas também. Porque a partir do momento que você cria, você tem eventos, não sei qual o impacto, né, disso, mas de qualquer forma a gente tem que fazer trabalho de formiguinha, porque o Fluminense precisa de dinheiro. E as pequenas ações também são incluídas no pacote total. Você não pode. Eu estou enrolando aqui para não falar do Fluminense. Estou reparando, mas vai ter que falar. Então... Eu já fugi do assunto. Aquela substituição do Wellington Ney, é muito complicado você chegar e falar, o Abel fez uma burrada, né? Tirou o Wellington Ney naquele momento ali, o time estava bem, o Fluminense estava mais próximo do terceiro gol até do que o Figueirense do primeiro, e aí de repente o Abel tirou um homem que estava fazendo a ligação. Para mim, foi uma das melhores atuações do Wellington Ney no Campeonato Brasileiro. Para mim, ele estava indo bem, estava com uma movimentação muito boa. O time estava bem, estava encurralando o Figueirense. Então, foi uma substituição equivocada? Foi.
né? A princípio foi uma substituição equivocada. Mas suponhamos que o Figueirense não tivesse feito o primeiro gol logo em seguida. No segundo seguinte, não deu tempo nem do time se arrumar taticamente, o gol do Figueirense já entrou. Desmontou. Qualquer coisa que o Abel estivesse pensando, acabou desmontada ali. E pelo contrário, se a gente for imaginar como o Wellington Ney ele vinha realmente já alguns jogos reclamando de dores, era mais do que natural que o Wellington Ney ele saísse também. É possível. E com uma vitória de 2-0. O Wellington Ney não está na mais perfeita condição. Né? Isso aí já vem de algum tempo. Nem física, nem técnica, diga-se de passagem. Nem não sei física, até nem que ponto técnica. uma coisa está ligada à outra. Mas, de toda forma, eu vou te contar até aqui o que aconteceu comigo. Porque fui eu cair não sei se foi na bobeira ou então na pasmaceira, de no dia seguinte, eu estava mais tranquilo, eu estava bem com a vida, porque eu olhei para a tabela e falei, o Fluminense está com 45 também. Aí eu fui fazer a análise 44. do jogo. 44, empatado com o Atlético Mineiro depois do empate, da derrota do Atlético Mineiro para o Corinthians. Aí eu fui fazer a análise do jogo lá no Fluminense, etc. Fui fazer a crônica, fiz uma crônica meio rodriguiana, estava inspirado no dia. Aí eu nem citei o Abel, fui super tranquilo na crônica e todo mundo interpretou de uma forma que começaram a me xingar de tudo quanto é nome, a reclamar. Agora, e aí vocês sabem que o Marcelo Vieira ele não pode falar mal do Abel. Vem ele com a história. Ultimamente ele não tem ido cobrir o clube, mas quando ele fazia isso, eu lembro muito bem no Fluminense, etc., ele sempre tomava café da manhã com o Abel Braga e almoçava com o presidente. Então ele não pode falar mal dos caras, não tem como. Isso aí, claro, é uma historinha que não tem nada a ver com a prática, o que de fato acontecia. Mas aí eu fico me perguntando, e eu continuo com a mesma linha do texto, a torcida do Fluminense, não sei se é porque está tão acostumado ultimamente aos bons resultados, está cobrando um bom futebol, tudo bem, o time não vem jogando aquele futebol plasticamente, não vem jogando como a seleção de 70, mas do nada o Abel, por causa desse jogo, virou o pior treinador do mundo, Savioli. Tá todo mundo querendo pedir a cabeça dele, falando que não dá mais, e eu fiquei até assustado, eu falei, peraí, olha a tabela, poxa, o Fluminense está lá na frente, aí vai falar, não, é o elenco, não é o Abel, aí eu vou falar, também é complicado, né, então quer dizer que agora o elenco joga sozinho, o Abel não tem nenhuma responsabilidade. Até que ponto o nosso discurso realmente não está um discurso meio apaixonado e um pouco menos de prática, afinal, o Fluminense é líder do Campeonato Brasileiro, empatado, com um jogo a mais, então que seja, mas é líder, não é? Nós que estamos aqui desse lado da câmera, né, ou desse lado do teclado, a gente não pode pensar com o mesmo passionalismo do torcedor. Né? Você também, então, é passionalismo do torcedor? Sim e não. É o que eu falei, o Abel, no meu entender, ele cometeu um erro na substituição, mas poderia não acarretar o prejuízo que acarretou, né, se não tivesse saído aquele gol logo em seguida. Agora, nós temos que analisar friamente, nós temos que analisar a campanha do Fluminense, nós temos que analisar quem são os outros times, qual o futebol que está se praticando no Brasil. Por incrível que pareça, nesse final de semana eu consegui ver jogos bonitos, né? Acompanhei o jogo do Cruzeiro com o Náutico, foi um jogo muito bom, o time do Cruzeiro está subindo de produção. O jogo do Internacional com o Flamengo, embora só o Internacional tenha jogado, mas o Internacional apresentou um futebol muito bom, com muita desenvoltura, não sei se facilitado pela fragilidade do adversário, mas jogou. Mas, no geral, o que nós temos encontrado são times sempre jogando recuados contra o Fluminense, né, todo mundo jogando lá atrás. Então, isso dificulta muito para qualquer time. E veja você... Já o Figueirense veio para cima. Então, deu espaço. Tanto que o Fluminense criou inúmeras oportunidades de gol e também sofreu com eles. E veja você o que é interessante. Antes o Fluminense jogava mal, pelo menos pela leitura do senso comum, e vencia. Hoje, pelo menos contra o Corinthians, isso aí foi senso comum também. Todo mundo afirmou que o Fluminense jogou um bom futebol e empatou. E contra o Figueirense, na minha opinião, também vinha jogando um bom futebol até ter um apagão e empatou também. Então é aquilo. Quando o Fluminense está jogando bem, ele não está conseguindo o resultado, mas então é melhor que esteja jogando bem nesse momento, porque você tem uma expectativa de que, embora esteja empatando, a tendência é que vença já nesse próximo meio de semana contra o Santos, a partir do momento que o Santos tem desfalques sérios, como o Neymar e o Ganso, mas isso aí é assunto para logo mais. Aliás, nós vamos entrar numa semana crítica, né? Vou te dizer por quê. O Fluminense, é claro, tem o retorno agora do Thiago Neves e do Gum, que são duas peças importantíssimas. É bom lembrar que o Fluminense contra o Figueirense
jogou talvez sem as 5 peças mais importantes do elenco, ou as Exato. 4, né? O Fred, o Deco, o Gum e o Thiago Neves. E mesmo assim jogou bem. É por isso que eu não consigo ver razões Para desespero. para desespero, para o pessoal acreditar que está tudo perdido. Eu acho que nós estamos no caminho, nós somos líderes, como colíderes do campeonato. Então, não vejo realmente razão para ninguém arrancar os cabelos, nada disso. Eu cheguei a comentar, foi até o Marcos Túlio, que é um leitor que eu tenho muito carinho e consideração, que participa do Fluminense já, etc., já há bastante tempo. Grande Marcos Túlio. Lembra do Marcos Túlio? Claro. Comentou muito seu texto também. E aí ele estava argumentando que, não, você tem que perceber que não caia na ilusão de pensar que o Fluminense vai subir de rendimento, porque vai estar voltando, vão estar voltando os desfalques, porque a gente não pode contar com esses jogadores nunca. Mas, peraí, a tendência natural é que o Deco retorne, que o Fred retorne. Não sei por quanto tempo eles vão jogar, mas se você for levar em conta o tempo que o Deco jogou esse ano, ele conseguiu estabelecer boas sequências. Eu tenho a impressão que porque o Fred, ele estava sentindo dores, ele não estava impossibilitado de jogar. Eu acho que houve uma questão de planejamento, né, de para evitar, tirar, preventivo. Exatamente. Não, vamos tirar o Fred, né, vamos botar o Fred para descansar, ou seja, descansar não é descansar no bom sentido, né? Botar o Fred para descansar, ou seja, porque a lesão dele ela era decorrente do esforço repetitivo, ou seja, a repetição de movimentos. Então, se ele continua, a dor ia se agravar e em um determinado momento ele ia ter que parar do mesmo jeito. Então, fez-se o quê? Nós estamos encostados no Atlético Mineiro, vamos parar o Fred, vamos fazer com que ele se recupere e aí ele volta junto com o Deco lá no final do mês. Essa é a percepção que eu tenho. Né? E aí, de certa forma, seria o momento para o Fluminense atropelar no campeonato. E aí, se a gente consegue manter se nós conseguirmos nos manter colados ali na liderança, a hora que voltar os dois, o Fluminense pega 2 partidas em casa na sequência contra Atlético Goianiense e Náutico. Ou seja, são 2 partidas boas para a gente dar aquela arrancada. Né? O que é interessante é que a gente fala em arrancada, mas arrancada de um time que só está arrancando até o momento, né? Porque o problema é que a gente começou a oscilar também, não é? Começou. Mas entenda... Não é nenhuma oscilação ainda. Você não pode... São 2 empates. E uma derrota apenas do Campeonato Brasileiro. Só tem uma derrota no campeonato todo. Se for olhar por esse ponto de vista também, o Atlético Mineiro, então, já está 3 jogos também sem vencer. Pois é, o Atlético está aparentando um declínio, de fato. Só que o Atlético não está jogando mal. Mas vai encontrar uma grande dificuldade, isso aí a gente vai debater já no próximo bloco, no próximo jogo do Atlético Mineiro contra o Bahia em Pituaçu. Não terá Ronaldinho Gaúcho, Júnior César e Hever. Se até o momento só o Fluminense tinha desfalques, agora o Atlético vai sofrer um pouquinho também. E o Fluminense recebe o Santos, como eu já citei aqui, desfalcado. É a hora da gente chegar à liderança do Campeonato Brasileiro, com o Abel, sem Abel, gostando ou odiando. A gente volta daqui a pouco para o segundo bloco.